Olá, estudantes! Estamos novamente com a nossa disciplina Movimentação e Armazenagem. Iremos trabalhar a sexta semana com a aula 8, Custos. Dentro dessa aula, na sexta semana, iremos trabalhar custos de aquisição, custos de manutenção, custo total de estoque e lote econômico. Por que estudar custos dentro da movimentação e armazenagem? Qual é o objetivo? São dois. Primeiro deles, identificar o que são os custos de armazenagem e o segundo, distinguir os componentes dos custos de armazenagem. Então, vamos começar com os conceitos. O que são custos? A identificação dos custos é essencial para a análise do estoque. Muitas empresas ainda preferem trabalhar com métodos intuitivos. Eu gosto de falar que é o achismo. Porém, o correto é aplicar métodos mais analíticos, mais consistentes, que podem ajudar na tomada de decisões. Quais são os principais custos de estoque? São 4. O primeiro deles, o custo de aquisição ou de requisição, ou de compra ou de colocação de pedido. O segundo, custos de manutenção. O terceiro, custos de estoque. E o quarto, lote econômico. Vamos falar primeiramente dos custos de aquisição, ou de requisição, ou de compra, ou de colocação de pedido. São custos referentes a uma nova encomenda, podendo esses custos ser tanto variáveis como fixos. Os custos fixos associados a um pedido são o envio da encomenda, receber essa mesma encomenda e a inspeção. O exemplo principal de custo variável é o preço unitário de compra dos artigos encomendados, baseado na definição de Garcia. Dentro dos custos de aquisição, os custos fixos e variáveis relacionados ao pedir e obter um produto. Podemos definir, custos fixos são os custos administrativos, salários, telefone, internet, correios. Os variáveis, os deslocamentos de urgência de colaboradores, descontos diferenciados. Existe uma fórmula para o custo de aquisição. Qual é essa fórmula? É o custo unitário do pedido multiplicado pela quantidade de pedidos por período. Esse período pode ser semanal, diário, semestral, bimestral, depende da época e a quantidade, a frequência que se compra. Os custos de aquisição são todos os custos associados à rotina de aquisição das quantidades dos materiais requeridos para reposição de estoque. Os custos de compra incluem os custos de processamento de pedidos, os custos para enviar o pedido até o fornecedor, os custos de preparação da produção ou do manuseio para atender ao lote solicitado, o custo devido a qualquer tipo de manuseio ou processamento realizado na doca de recepção, tais como inspeção de recebimento e conferência física, e o preço da mercadoria. Custos de armazenagem ou manutenção de estoque é o nosso segundo custo estudado nessa semana. São os custos proporcionais à quantidade armazenada e ao tempo que esta fica em estoque. Uma interpretação comum é considerar o custo de manutenção de estoque de um produto como uma pequena parte do seu valor unitário, é definido também por Garcia. O custo mais importante é o custo de oportunidade de capital. O que vem a ser esse custo de oportunidade de capital? Ele representa a perda de receitas por ter o capital investido em estoque em vez de ter investido em outra atividade econômica. Esse custo de capital são custos relacionados ao valor para se manter o estoque parado. Um exemplo, locação de uma sala, a climatização, a iluminação e a segurança. Percebe-se que quanto maior o valor ou as condições especiais de armazenagem do produto, mais oneroso será o custo de manutenção de estoque. Esses custos referem-se a todos os custos necessários para manter determinada quantidade de materiais ou produtos armazenados e respectivos valores monetários por determinado período de tempo.
Para Ballow, o Ballow ele é um autor muito competente, escreve bastante sobre supply chain management, sobre todo o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Trata-se de uma expressão utilizada para representar um somatório de custos diretamente relacionados à armazenagem. Dentre eles estão custo do espaço físico, esse espaço pode ser próprio ou terceirizado, custo do capital investido, dinheiro empatado no estoque, custos de serviços, inclui a proteção do estoque contra roubos e incêndios, são os seguros, custo de risco, referente à obsolescência ou vencimento do produto estocado e custo por falta de estoque. Agora nós vamos trabalhar o custo total de estoque. Qual é o conceito do custo total de estoque? Antes de fazer novos pedidos, é necessário analisar o custo total de estoque. O custo total do estoque é a soma dos custos de aquisição, que são os fixos e os variáveis que nós vimos na primeira definição, e os custos de manutenção. Existe uma fórmula que representa o custo total de estoque, que é essa aí, ó, o somatório dos custos fixos, dos custos variáveis e o custo de manutenção. Vamos agora adentrar ao último custo, que é o lote econômico. Qual que é a definição de lote econômico? É a quantidade ideal de material a ser adquirida em cada operação de reposição de estoque, onde o custo total de aquisição, bem como os respectivos custos de estocagem, são mínimos para o período considerado. O lote econômico, ele tem uma desvantagem, que ele trabalha, né, ele funciona muito bem quando o mercado ele está estável, ele não acompanha, né, o dinamismo do mercado. Continuando o conceito, né, de lote econômico, este conceito aplica-se tanto na relação de abastecimento pela manufatura para a área de estoque, recebendo a denominação de lote econômico de produção, quanto à relação de reposição de estoque por compras no mercado, passando a ser designado como lote econômico de compras. Existe uma fórmula, essa fórmula ela não está representada no nosso caderno pedagógico, então vocês, quando forem trabalhar, venham a videoaula, é simplesmente aplicar. Os dados serão apresentados no problema e você simplesmente vai aplicar as informações numéricas que aparecem no problema na fórmula. Simplesmente isso. Segundo Viana, que é um autor, o lote econômico pode ser calculado pela fórmula raiz de esse D, P e M, existe uma definição que nós vamos ver. Então, é a raiz de 2 que multiplica D, multiplica P e divide por M. Onde o D é a quantidade do período em unidades, o P, quantidade unitária do pedido de compra, M, custo de manter estoque no período por unidade. Observação. O M é a multiplicação, né, do C, do M e do A. O C, custo de manter o estoque armazenado, e o PU, preço unitário do material. Todas essas informações estarão definidas nos problemas que forem apresentados em alguma atividade da plataforma ou até mesmo na atividade presencial. Nessa sexta semana, nós vimos os custos, né, de armazenagem. Reconhecemos que demonstrar a identificação dos custos do estoque é fundamental para a análise dos estoques. Vimos sobre o custo do estoque é composto por custos de aquisição, que são os custos fixos e variáveis, e custos de armazenagem ou manutenção, que inclui espaço e capital investido. Reforço na verificação, na pesquisa, no uso do nosso caderno pedagógico, que está linkado na página da disciplina, e vamos agora para a semana de número 7.